também. Vou dar uma explicadinha e vocês vão fazer, tá? Dispomos de 8 pessoas para formar grupos de trabalho. De quantas maneiras diferentes o grupo, olha só, grifa aí porque ele não tá falando em fileiras, tá? Não é para colocar essas 8 pessoas em fileiras, é para formar grupos, tá? Para formar grupos nós usamos combinação, tá bom? Que poderá ser formado se dele participarem, no item A, apenas uma das 8 pessoas. Ó, eu tenho 8 pessoas, eu quero formar grupos de uma pessoa, tá? Grupo unitário, existe conjunto unitário, existe conjunto vazio, existe conjunto unitário, então existe grupo de uma pessoa. Ah, tá, então se eu tenho 8 pessoas, eu quero formar grupos de uma pessoa, quantos grupos eu posso formar? 8 grupos, muito bem. Então vamos colocar até em vermelho aqui, então eu posso formar 8 grupos, belezinha. E depois, e grupos de 2 pessoas? Eu tenho 8 pessoas, quantas maneiras diferentes eu posso combinar essas pessoas formando grupos, formando duplas, né? 2 pessoas. Simples, então eu tenho que fazer combinações dessas 8 pessoas, 2 a 2, certo? E isso vocês já sabem que é só fazer 8 fatorial sobre 2 fatorial. E daí faz 8 menos 2, sobra 6 fatorial. E o restante é com vocês, tá? E no item C, agora eu quero formar grupos de 3 pessoas. De quantas maneiras eu posso aí intercalar essas pessoas? Ah, eu tenho quantas? Tenho 8 pessoas e quero fazer trios, grupos de 3 pessoas, tá bom? Mesma coisa, tudo bem? E aqui grupos de 4 pessoas também. Eu vou fazer combinações dessas 8 pessoas com 4 pessoas, 8 de 4 em 4, tudo bem? Mesma coisa, 8 fatorial, 4 fatorial, simplifiquem, tá bom? E a gente vai conversando aí pelo WhatsApp. E o exercício 24 é apenas demonstração de fórmulas, nós não vamos fazer agora, só vamos fazer se sobrar tempo depois e também nas aulas do Centro de Mídias, tá? E a atividade 25, em dupla, elabora um problema, então nós vamos fazer também depois na volta presencial, tá? Nós vamos aí no próximo vídeo para a atividade 26. Oi, então vamos para a atividade 26. 7 pessoas, 3 meninas e 4 meninos, entram em um cinema e vão ocupar 7 cadeiras. Uma pessoa em cada cadeira, colocadas lado a lado. Veja bem que agora não está fazendo combinação aqui, tá? São fileiras que eles vão se sentar. Então vamos lá. De quantas maneiras diferentes essa ação, que ação? A ação deles se sentarem nessas cadeiras lado a lado, poderá ser realizada se, no item A, não houver qualquer restrição. Não houver, pode sentar, cada um onde quiser. E pode trocar. Quantas possibilidades diferentes essas 7 pessoas podem se sentar nessas 7 cadeiras, enfileiradas? É fila? São 7 pessoas, maneiras diferentes? 7 fatorial, certo? É como formar fila, só que tá lado a lado. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210, vezes 4, 210, 840, 840 vezes 6, 3 vezes 2 aqui, ó, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 8, 48, 49, 50, 504, 5040, por quê? 42, tá, esqueci aqui, ó, 840, 5040 possibilidades, maneiras diferentes dessas 7 pessoas sentarem ali uma do lado da outra, trocando, tá bom? Deixa eu apagar aqui para caber. Então, se não houver restrição nenhuma, são 5040 maneiras diferentes. B, ele quer que na primeira cadeira vai sentar um menino e na última uma menina.
Bom, então são 7 cadeiras. Vamos fazer as 7 cadeirinhas aqui, os 7 assentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer que na primeira cadeira sente-se um menino. Então, o menino tem 4, tá? Então, eu tenho quantas possibilidades para se sentar na primeira cadeira aqui, já que tem que ser um menino? Vou por H de homem, tá bom? Tem 4 possibilidades. E na última cadeira, ele quer que seja uma menina. Quantas meninas nós temos? Temos 3 possibilidades de meninas. M, mulher, tá bom? Tá. Bom, tudo bem. Então, eu tinha 7 pessoas. Coloquei uma aqui e outra aqui, eu fiquei com quantas pessoas? 5 pessoas. Então, aqui eu tenho que colocar as possibilidades. Então, aqui pode ser 5, aí eu vou fatorar para 4, para 3, para 2, para 1. Essas são as possibilidades das pessoas, né? Eu tinha 7. Coloquei uma aqui e uma aqui, fiquei com 5. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, certo? Agora, o que eu faço? Eu multiplico todas essas possibilidades, tudo bem? E é o que vocês vão fazer aí depois falar para mim, tá? Tá. Depois que vocês fizerem isso, nós temos o item C. Item C, vamos fazer o comecinho juntos também, a interpretação juntas. As continhas vocês fazem e a gente conversa pelo WhatsApp, tá? Ele quer agora que duas meninas sempre fiquem lado a lado. Beleza. Quantas são os assentos? São 7, gente. Desenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assentos, certo? Ele quer duas meninas lado a lado. Então, nós vamos já reservar esses 2 lugares aqui para 2 meninas. Então, esses 2 lugares nós contamos para um único lugar, para formar aquela dupla ali, certo? E depois dessas 7 pessoas, eu tirei uma para colocar aqui, porque eu vou intercalar uma ou outra, certo? Eu tirei uma, fiquei com quantas? Fiquei com 6. Então, tirei uma possibilidade, fiquei com 6. Então, eu vou fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Aí, o 1 vezes 1 vai dar a mesma quantidade, certo? Aí, vocês vão fazer essa continha e ver quais são as possibilidades aqui, desde que 2 meninas estejam sempre sentadas lado a lado, tá bom? Depois, nós temos... tá bom, não pode esquecer de uma coisa. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter um total de possibilidades aqui, ok? Um total. Nesse total, na verdade, é com essas pessoas que ficaram aqui. Lembrando que aqui nós temos 2, esta e esta, que a gente pode trocar também. Então, na hora que vocês fizerem essa multiplicação, depois disso tudo, vocês multipliquem por 2, porque é a troca das 2 meninas aqui. As possibilidades de formarem grupos com uma aqui e a outra aqui, e de formarem grupos com essa aqui e essa aqui, tá bom? A Laura e a Laura, tá? Então, não esqueçam de fazer essa multiplicação e depois por 2, e a gente vê lá se tá tudo ok, tá? Depois, nós temos o item D. O que o item D vem dizer? Diz assim: todas as meninas ficarem lado a lado. Ah, não, isso mesmo. Todas as meninas ficarem lado a lado. Bom, se as meninas vão ficar lado a lado, nós temos 3 meninas, né? 3 fatorial, vão ficar lado a lado. Nós temos 4 meninos, 4 fatorial, vão ficar lado a lado. E a quantidade aqui, nós vamos multiplicar, tá? Então, veja bem. E o exercício dele quer que todas as meninas fiquem lado a lado. Muito bem. Então, nós temos as meninas lado a lado, 3 fatorial. Sobraram os meninos. Então, que vão lá também, 4 fatorial, se revezar, tá? Aí, multiplica-se isso daqui. Como? Tem que fazer 3 vezes 2 vezes 1, não vai fazer 12 fatorial, hein? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se quiserem, façam
e veja se dá o mesmo resultado, tá? Bom, aqui vocês vão ter uma quantidade de possibilidades, certo? Lembrando que se eu tenho 7 pessoas, certo? E eu coloquei as meninas todas juntas, os meninos aqui, 7 tira 2 por gênero, tá? 7 tira 2, sobram 5. Esses 5 lugares no meio é que vão ficar sendo intercalados, tá? Então, depois de fazer essa quantidade multiplicada aqui, também tem que multiplicar por 5, tá? Porque são aquele pessoal que vai estar se intercalando e trocando de lugar ali, tudo bem? Tá? Depois a gente vê. E o E? O que o E quer saber? Todas as meninas ficarem lado a lado e os meninos também. Ora, todas as meninas ficarem lado a lado e os meninos também, nós temos isso aqui, certo? Tá aqui. Agora é certeza que as meninas não podem se misturar ali. Então, eu tenho essa resposta aqui, só que, embora as meninas fiquem lado a lado, elas podem trocar de lugar. E os meninos podem trocar de lugar. Então, o que eu posso fazer? Eu pego esse resultado e multiplico por 2, tá? Então, só retomando, que eu acho que talvez fica um pouco confuso, a D e a E. A D, ele quer que todas as meninas ficarem lado a lado. Então, fazendo todas as meninas lado a lado, eu coloquei elas, são 3, 3 fatorial, e sobraram os meninos, 4 fatorial, tá? Tá. Aí, como as meninas ficam todas lado a lado, aí nós multiplicamos tudo aqui, 3 fatorial por 4 fatorial, tá? Lembrando que ele está colocando só as meninas como lado a lado. Então, vamos lembrar que dessas 7 pessoas, eu coloquei as meninas todas lado a lado e os meninos todos do lado de lá. Então, das 7 possibilidades, eu tirei uma aqui e um representante aqui, um para menino e um para menino. 7 menos 2 dá 5, que é a mesma coisa que nós fizemos aqui, certo? Só que aqui eu fatoriei o 5, né? E aqui não, eu só vou multiplicar por 5, porque são 5 lugares do meio que sobraram, tá? Então aqui é só multiplicar por 5. E no E, ele quer que as meninas fiquem lado a lado e os meninos também, que nada mais é do que essa própria resolução aqui, ó, 3 fatorial vezes 4 fatorial. E eu vou ter um total. Só que agora, se as meninas não vão sair desse lugar e os meninos não vão sair desse lugar, só vão trocar aqui, então eu vou multiplicar por 2, tá? Que eles vão, isso daqui vai virar, vai dobrar a quantidade de possibilidades, tá bom? Muito bem. O exercício 27. A fim de angariar fundos para uma viagem de estudos com sua turma, um professor de matemática organizou uma rifa. Para tanto, ele imprimiu a maior quantidade possível de bilhetes, contendo um número de 4 algarismos distintos. Então, ele fez uma rifa com números de 4 algarismos distintos, 4 algarismos diferentes. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. A rifa continha números que tem 4 algarismos diferentes. Grifa aí o distintos, tá? Depois ele vendeu esses bilhetes a R$2. Cada número de rifa ele vendeu a R$2. Cada um para comprar as passagens, que custavam ao todo R$4.000. Então, o custo dessa viagem ficaria em R$4.000, tá? Supondo que o professor tenha vendido todos os bilhetes, responda, ele conseguiu ou não comprar todas as passagens? Bom, primeiro a gente precisa saber quantos bilhetes ele fez. Nós sabemos que ele fez a quantidade possível de todos os números com algarismos diferentes de 4 algarismos. Bom, então tá bom. Lembrando dos nossos algarismos que formam números. Lá no começo do princípio aditivo e multiplicativo, nós começamos a falar sobre isso. Então, quais são os números, os indo-arábicos, aqueles números que formam todos os números que nós conhecemos? O 0, o 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, nós temos 10 números, né? 10 números. Então, nós temos 10 possibilidades de números para formar outros números. Só que se o número tem 4 algarismos, então o zero, ele não pode estar aqui na frente. Porque se o zero estiver aqui, o número vai ser de 3 algarismos. Zero à esquerda não tem valor, lembra? Então, das minhas 10 possibilidades, o zero não serve. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades de números, de algarismos para colocar aqui, certo? Tá. Se tem que ser diferente, o que eu coloquei aqui eu não posso usar mais, certo? Mas o zero, que não podia colocar aqui, agora pode. Então, eu continuo com 9 possibilidades aqui, tá? Porque agora o zero entra, mas o número que eu coloquei aqui não. Então, aqui eu também tenho 9 possibilidades. Muito bem. Agora, desses 10 algarismos que eu tenho aqui, eu já usei 2. Então, me sobram 10 menos 2, 8 possibilidades, certo? Dos 10 algarismos que eu tenho ali, eu já usei 3. Então, 10 menos 3, me sobram 7 possibilidades de algarismos para colocar ali. Agora, é só fazer a multiplicação. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 8, 64. 648 vezes 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31, 32, 33. Vão 3. 7 vezes 6, 42. Com 3, 45. Tá. Então, 4.536 números diferentes, com algarismos diferentes, de 4 algarismos, ele conseguiu vender. A quantos reais cada número? A R$2. R$2. Ó, se ele tivesse vendido a R$1, ele já pagava o custo da viagem, teve lucro, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 5, 10, 0, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então, ele angariou aí fundos de R$9.072. Pagou 4.000 de despesa e ainda teve um lucro. Deu para eles fazerem bastante festa, passear em bastante lugares e se alimentar bem, né?